pessoal, então nós estamos falando aqui sobre a departamentalização. Então, dando continuidade, vantagens. Vantagens da departamentalização por localização geográfica. Este tipo de estratégia é muito útil quando as situações externas favorecem a organização, pois permite, sem problemas, a adaptação às condições e necessidades da região em que está situado. Como cada departamento opera em um território como se fosse uma organização independente, o administrador de cada departamento pode tomar suas próprias decisões de acordo com as diferenças territoriais. A organização é mais voltada para o seu ambiente territorial e para o seu mercado do que para seus aspectos internos, tendo em vista uma melhor avaliação e percepção dos mercados e produtos e serviços para melhor atender cada área. Desvantagens. O enfoque territorial tende a deixar para o segundo plano a coordenação entre os departamentos, prejudicando de certa forma o comportamento global da empresa, em relação ao nível de autonomia e liberdade oferecido às filiais, o que pode ocorrer um desequilíbrio de poder dentro da organização, pois as áreas da empresa que forem geograficamente mais amplas poderão ter seu favor um grande potencial para discutir certas decisões importantes. Os sistemas internos precisam ser organizados de diferentes maneiras para servir os diferentes segmentos territoriais de mercado, o que torna a administração complexa. Cada departamento possui seus próprios recursos. Com isso, ocorre uma duplicidade de esforços e recursos, pessoas, instalações e equipamentos, o que provoca maiores investimentos e custos operacionais. Departamentalização por clientes. É a organização que faz uma abordagem divisional. Envolve a diferenciação e o agrupamento das atividades de acordo com o tipo de cliente ou mercado para quem o produto ou serviço é realizado. As diferentes características e necessidades dos clientes, como idade, nível socioeconômico e hábitos de compra, constituem a base para essa estrutura, onde a ênfase é no consumidor do produto ou serviço oferecido pela organização, para que este seja atendido da melhor forma possível. O produto ou serviço deve ser adaptado e ajustado ao cliente e às suas necessidades. Departamentalização por fases do processo. É a organização que faz uma abordagem divisional. Envolve a diferenciação e o agrupamento das atividades, de acordo com as etapas de execução de um processo. O processo é um conjunto de atividades com uma ordenação específica, que resulta em um produto ou serviço específico para satisfazer as necessidades e expectativas do cliente ou mercado. O cliente do processo não é necessariamente o cliente externo. Ele pode estar dentro da empresa, cliente interno. O desenvolvimento do processo utilizado pelas organizações está relacionado com a estrutura do produto, para que se obtenha da melhor maneira possível o aumento da eficiência e qualidade do produto. A departamentalização por fases do processo ou processamento ou ainda equipamento é utilizada quase que restritamente a aplicações nos níveis mais baixos da estrutura organizacional, nível operacional, das empresas industriais e de serviços, principalmente nas áreas produtivas ou de operações. A estrutura por fases de processo representa a influência da tecnologia, utilizada pela empresa em sua estrutura organizacional. O agrupamento na departamentalização por processos é adequada quando tanto os produtos como a tecnologia aplicada são estáveis e duradouras. Abordagem matricial. É a combinação simultânea de dois tipos de departamentalização, a funcional e a divisional, na mesma estrutura organizacional. Estrutura matricial. A estrutura matricial
matricial é uma estrutura mista com a finalidade de obter o máximo de rendimento da organização. A organização mantém a estrutura funcional para as funções internas e agrega estrutura divisional aos produtos ou serviços a serem realizados. Por ser constituída de dois tipos de departamentalização, cria-se duplicidade de comando, onde os funcionários passam a subordinar-se a dois chefes, indo de encontro ao princípio da unidade de comando. Devido à duplicidade de comando, os funcionários precisam saber resolver os conflitos que podem ocorrer. Com isso, existe a necessidade de um treinamento em relações humanas, para eles saber lidar com esses problemas. É a forma mais utilizada, principalmente nas organizações, pois cada parte da organização tem a estrutura que melhor se adapta às tarefas executadas em cada departamento. Constitui uma das maneiras mais humanas, participativas e flexíveis, pois depende intensamente da colaboração entre muitas pessoas diferentes. Enfatiza a interdependência entre os departamentos, proporcionando oportunidade de delegação, maior contribuição pessoal e participação na tomada de decisão dos níveis mais baixos da hierarquia. Na estrutura matricial, o administrador coordena os esforços do pessoal cedido pelas diversas áreas da empresa, algumas vezes com muito pouca autoridade formal. Seu papel dentro da organização de estrutura matricial é de integração e de coordenação das tarefas e assegurar os serviços e recursos fornecidos pelo pessoal de suporte, sobre os quais tem pouca ou nenhuma autoridade formal. Abordagem de equipes. É a organização que cria equipes multifuncionais, ou permanentes, para cumprir tarefas específicas e para coordenar grandes departamentos. Estrutura baseada em equipes. Dentro deste tipo de departamentalização, existem dois tipos de equipes, as multifuncionais e as permanentes. As equipes multifuncionais são formadas por pessoas de vários departamentos funcionais, que são agrupadas para cumprir tarefas específicas e temporárias, e para resolver problemas mútuos. Este tipo de equipe envolve pessoas com diferentes habilidades e conhecimento. Por terem a participação em dois grupos, tem como consequência uma duplicidade de comando. As equipes permanentes funcionam como um departamento formal, onde empregados trabalham juntos em mesmo local, para cumprir atividades e tarefas específicas. Esses empregados subordinam-se a apenas um chefe, como designa a unidade de comando. A estrutura de equipes torna a organização mais horizontal, em torno de processos de trabalho, com poucos níveis hierárquicos. Descentraliza a tomada de decisões, delegando autoridade e transferindo responsabilidade para os níveis mais baixos. Devido a uma rápida e constante mudança do ambiente externo e interno das organizações, é exigida uma maior necessidade de flexibilidade ou rapidez no andamento dos processos e tarefas para atender os melhores requisitos do cliente, desenvolver novos produtos ou implementar campanhas de marketing. Por isso, as equipes não devem adaptar-se às tarefas pré-definidas. Então, nós ficamos por aqui nesse vídeo, pessoal, e voltamos com mais vídeos e voltamos com mais conteúdo nos próximos vídeos.